Bom dia! Tudo bem com vocês? Já começamos o dia com gratidão, né? Lembra que falamos isso na semana passada. E vamos sempre agradecer a Deus e ter um coração, né? Sempre cheio de muita gratidão por Ele, por tudo que Ele tem feito. E hoje para vocês, o melhor do mundo. Olha que lindo! Açaí. Meu Deus! Tem muito aqui, hein? Você vai em casas aqui, e não é exagero que eu vou falar, você vai encontrar mais de 50 pés de açaí. Porque as casas são muito, os terrenos aqui são muito grandes, então eles têm bastante aqui. E eu vou saborear essa delícia. Existem dois tipos de açaí, tem esse do Amazonas e do Pará, eu já provei os dois. Do Pará ele difere um pouco do sabor dele, e a cor também. Eu tenho aqui no fundo de casa os dois. E é interessante que você vai na cidade, eles preparam na hora para você, então não mistura nada. Eles não gostam do açaí de Manaus, que lá em Manaus eles colocam maisena, outras coisas, mas o nosso aqui é puríssimo. Então, eu vou saborear essa delícia, daqui a pouco eu volto. Servidos? Estava uma delícia. Eles gostam de comer o açaí aqui, aquela farinha que eu mostrei para vocês, eles amam aquela farinha com açaí. O pastor Mauro gosta de comer com paçoquinha rolha, ele dissolve a paçoca, coloca leite condensado, cada um come de uma maneira, eu prefiro só o açaí com açúcar. Mas vamos refletir então. E nesta manhã e para essa semana, eu quero refletir com vocês sobre o gigante das nossas vidas, aqueles gigantes que se levantam, assim como aconteceu com Davi e Golias, que é uma história muito famosa, muito conhecida na Bíblia. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, né? Em que o menor prevaleceu sobre o maior, porque o maior veio, o gigante veio sobre ele com as armas aparentes, as armas que todos poderiam ver e se assustar, mas Davi não. Davi foi ao encontro com ele, acima de tudo, confiando em Deus com as armas espirituais. Quando o gigante se levanta sobre a minha e sobre a sua vida, quais armas nós utilizamos? Essa batalha entre Golias e Davi nos ensina coisas muito interessantes. A primeira coisa é o tempo de Deus, porque a Bíblia vai nos falar que durante 40 dias Golias descia para o vale onde eles estavam ali para desafiar o povo de Israel. Então ele ia de manhã e à tarde, durante 40 dias. E eu imagino que todo aquele peso da armadura dele, porque a Bíblia diz que só a ponta da lança dele pesava 7 quilos. Só a couraça que protegia essa parte do corpo dele pesava quase 60. Tinha o capacete, tinha o escudo, tinha proteção para as pernas, para os braços, ou seja, descer e subir durante 40 dias, por mais forte que uma pessoa fosse, ele ia se desgastar fisicamente e psicologicamente. E ele caiu, mas foi no tempo de Deus. E Davi estava na hora certa, no momento certo, no dia certo. Por isso que Deus deu a vitória para ele. Mas acima de tudo, Davi estava na presença de Deus. E o interessante que aconteceu com aquele povo, e às vezes acontece comigo, com você também, é que a gente olha as circunstâncias, as dificuldades. Eu fico imaginando aqueles soldados olhando para Golias e comentando: dá uma olhada no tamanho da perna desse homem. Esse homem não tem 2 pernas, ele tem 2 colunas ali. Olha os braços, as mãos, olha o tamanho do pé dele. Gente, olha aquele tórax. Quem pode vencer? Todo mundo olhando para a dificuldade, para a circunstância, para os obstáculos. Aí foram falar para Davi. Davi falou assim: ó, vocês têm razão, é verdade, mas em compensação, dá uma olhada no tamanho da testa dele. É do tamanho de um suplá. Essa testa eu não erro. Eu acerto essa testa com os olhos fechados, não tem como errar. Todo mundo olhou para a dificuldade, para a circunstância. Davi olhou para a oportunidade. Todo gigante que se levanta sobre a tua vida e sobre a minha vida tem um ponto fraco.
basta que nós o identifiquemos. Esta é uma lição preciosa que o Senhor Deus nos ensina através da vida de Davi. Olhar as oportunidades, olhar o ponto fraco dos gigantes que se levantam sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós sempre vamos ter gigantes para enfrentar. E foi interessante que a Bíblia fala que ele vai se apresentar ao rei Saul e fala assim: rei, eu vou lá, pode ficar tranquilo que eu vou. O rei falou: não, mas você é muito pequeno, você não tem experiência. Não, mas eu vou sim. E o rei pegou a roupa dele e colocou em Davi. Davi falou assim: olha, eu não consigo andar com isso, eu nunca usei. Lição para mim e para você nesta manhã: roupa de Saul não serve em Davi. Aquilo que é para o outro não é para você. Não adianta querer pegar a armadura espiritual de outra pessoa. Usa aquilo que Deus te dá, aquilo que Ele tem para você. Porque Deus vai nos dar na medida certa aquilo que nós precisamos para vencer os nossos gigantes. Não adianta querer pedir roupa espiritual emprestada para ninguém, porque não vai servir em você. Amém? E Davi vai enfrentar esse homem. Ele, com toda a sua armadura, com todo o seu poderio bélico da época, e Davi com pedra e uma funda, que era uma arma feita com um pedaço de couro e umas cordas. Foi com isso, foi com essa pedra e com essa funda que ele venceu o gigante, que ele conseguiu derrotar o gigante, aquele que se levantou sobre ele. Mas acima de tudo, ele disse para o gigante: você pode vir com a arma que você quiser, eu vou enfrentar você em nome do Senhor Deus. É Ele que vai me dar a vitória e é nele que eu confio. Pergunta para mim e para você nesta manhã: será que a nossa confiança em Deus está suficientemente alicerçada a um ponto de podermos dizer que de fato o Senhor Deus está à nossa frente? Ou muitas vezes nós mesmos, através das nossas forças, queremos tomar frente de uma batalha que não é só nossa? Davi sabia que ele não ia conseguir vencer aquele gigante se fosse por ele próprio, mas ele sabia que ele, invocando o nome de Deus, ele conseguiria. A Bíblia vai nos dizer, e o próprio Davi fala para o rei Saul, que quando ele cuidava das ovelhinhas do papai dele, ele livrou as ovelhas de um urso e um leão. Ele matou um urso e ele matou um leão. Sabe o que ele fez? Ele não falou com ninguém. Quem viu o que ele fez foi Deus. Na minha e na tua vida espiritual, nós temos batalhas, a gente mata leões, nós matamos ursos, nós matamos feras imensas, espiritualmente falando. Não precisamos falar para ninguém. Aquilo que Deus usa em você e através de você para você fazer, guarde para você. No momento certo, isso será revelado. Porque eu não sei se eu já falei para vocês, o pior sentimento que o ser humano pode ter, isso é uma opinião minha, é a inveja. Porque a inveja é um sentimento que ninguém revela. A pessoa pode dizer que ela te detesta, que ela não gosta de você, mas inveja, e já não fala não. Então aquilo que Deus fez na tua vida, espiritualmente falando, guarda para você, que no tempo certo, você pode revelar. Davi venceu um gigante que não era só dele, era de toda a nação de Israel. E é interessante, porque nós podemos dizer que Davi, diretamente, ele acabou comprando uma briga que não era dele. Ele nem soldado era, ele era pastorzinho de ovelhas. Os irmãos dele, os 3 mais velhos, estavam ali na guerra, mas Davi não, ele nem tinha idade para isso. Mas ele acabou comprando a guerra de uma nação. Ele intercedeu. E agora eu falo algo para você. Você que está aí, que intercede pelas pessoas, através da oração, através do jejum. Revista-se da armadura de Deus. Revista-se, porque o gigante vai se levantar ainda mais sobre a tua vida.
Eu tenho certeza que aí no tonal tem pessoas que intercedem um pelos outros. Pode ser poucos, mas tem. Davi nos ensina isso também na Bíblia. Ele intercedeu por uma nação inteira. Só ele teve a coragem de ir quando todo mundo tinha medo. E se você ler a Bíblia, os próprios irmãos de Davi não queriam que ele fosse. O chamaram de arrogante. De arrogante. O único que se dispôs a enfrentar o gigante ainda foi ofendido pelos próprios irmãos. Mais uma lição para nós. Às vezes, ou muitas vezes, o obstáculo está dentro de casa. Como aconteceu com Davi. Não foi uns estranhos que vieram falar para ele que ele era arrogante, prepotente, soberbo, que ele não tinha que estar ali não. Não. Foram os próprios irmãos que falaram isso. Às vezes, ou muitas vezes, o obstáculo, a circunstância contrária está dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho. Sabe como que Davi reagiu? Em silêncio. Enfrentou o gigante, matou o gigante. O povo de Israel prevaleceu. E ele não voltou lá e falou assim para os irmãos dele: eu não falei que estava certo? Eu não falei que eu conseguia? Não. Ele simplesmente agiu. Deus operou através dele e ele manteve a humildade, o respeito pelos irmãos mais velhos. Ele não precisava falar nada. A atitude dele já falou por tudo. Tudo aquilo que ele poderia ter falado, a atitude dele já havia falado. E ele não precisou jogar nada na cara de ninguém. Mais uma lição para mim e para você. Foi uma coisa linda, foi uma festa, foi uma maravilha. O povo ficou assim entusiasmado. Davi estava feliz, a nação de Israel estava feliz, afinal de contas o inimigo havia sido vencido. Depois eles vão perseguir os filisteus, vão conseguir vencer e prevalecer, porque o gigante havia morrido. E agora eu mudo um pouco a nossa reflexão. Nós conseguimos vencer os inimigos externos que nós temos. Os gigantes externos e os que estão aqui dentro. Será que eu e você conseguimos vencer os nossos gigantes internos? E mais, será que nós conseguimos identificar os nossos gigantes internos que nós guardamos em segredo e só nós sabemos onde eles estão e quem eles são? Nós conhecemos os pontos fracos deles, mas parece que a gente não quer destruí-los e não quer que ninguém o faça. Se você não tem nenhum gigante interno, eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu tenho. A Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras, eu pego 30, porque eu tenho bastante gigante interno. Eu tenho que vencê-los. E a maneira que eu e você temos de vencer o gigante interno, se você tiver, né? Se você não tiver, não tem problema. Você é um abençoado, porque eu tenho. E eu creio que alguns aí também têm. A melhor maneira de vencer o gigante interno é oração e jejum. Não tem outra forma. Muitas vezes nós temos um gigante interno e nós mesmos temos dificuldade de admitir que temos esse gigante. E quando alguém tenta nos ajudar, porque muitas vezes Deus levanta pessoas que identificam isso em nós, a gente fala assim: o problema é meu, você não tem nada a ver com isso, eu resolvo. Cada vez que eu e você agimos dessa forma, sabe o que nós estamos fazendo? Dando mais armas para os nossos gigantes internos. Até quando vamos fazer isso? Não vale a pena ter gigantes internos. Faça uma reflexão. Sonda o seu coração. Peça para Deus, através do Espírito Santo, mostrar
qual que é o gigante que você tem aí dentro. Quando alguém tiver a iniciativa de querer te ajudar, permita. Não vá lutar sozinho. Davi foi sozinho. Às vezes nós precisamos de ajuda. Davi foi sozinho e venceu um gigante. Não venceu o exército inteiro. Às vezes nós precisamos de ajuda. Nós temos que ter humildade para reconhecer que precisamos de ajuda. Quando alguém quer nos ajudar, reconhecendo que nós temos de fato, identificando que nós temos de fato, que está dentro de nós um gigante, e essa pessoa quer nos ajudar. Para que eu vou batalhar sozinho, sendo que tem alguém que pode me ajudar? Num jejum, numa oração, numa palavra de fortalecimento. Sonda o teu coração, não esconde gigante não. Porque quanto mais você esconder, mais ele vai crescer, mais forte ele vai ficar e mais difícil vai ter que ser derrotado. Ele vai ser mais difícil para ser derrotado. Pensem sobre isso. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração e mostrar qual que é o gigante interno que você tem. Identifique-o e através de oração, de jejum e da ajuda de Deus, acabe com esse gigante. É possível que eu e você sejamos o maior inimigo de nós mesmos. Nós é que somos. Nós somos talvez o maior gigante que a gente tem que destruir. As nossas convicções, as nossas ideias, aquilo que nós acreditamos, que talvez não seja a verdade. Nós não somos donos da verdade absoluta. Que o Senhor Deus esteja ajudando eu e você a identificarmos os nossos gigantes e nos dê força para que nós possamos vencê-los. Somos valentes demais com as coisas de fora, com aquilo que nós estamos vendo, mesmo que seja no mundo espiritual. Mas temos dificuldade com aquilo que está aqui dentro, que só Deus e eu sei o que está aqui, assim como você é assim também. Só Deus e você sabe o que está dentro do teu coração. Vamos buscar, se necessário for, destruir os nossos gigantes internos. Eis o grande desafio. Ele é maior do que o desafio lá de fora, do que aquele gigante que está externamente e que nós podemos vê-lo e que nós podemos atingi-lo. E o que está aqui dentro, nós escondemos na nossa couraça, no nosso escudo. Não vale a pena. Não vale a pena nos mostrarmos fortes, quando na verdade nós somos fracos. O apóstolo Paulo falou, quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque a força dele vinha de Deus e a minha isso também vem. Eu não tenho dificuldade nenhuma em admitir a minha fraqueza, as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Não tem problema nenhum com isso não. Porque afinal de contas, eu e você não somos super-homens, super-mulheres. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós precisamos da força de Deus. Vamos sondar os nossos corações. Às vezes nós destruímos exércitos de gigantes e somos destruídos por um único gigante que está aqui dentro. Não vamos permitir que isso aconteça. Vamos nos fortalecer sempre no Senhor, para a glória de Deus. Amém, povo lindo? Não vale a pena. Não vale a pena nos mostrarmos fortes, quando na verdade nós somos fracos. O apóstolo Paulo falou, quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque a força dele vinha de Deus e a minha isso também vem. Eu não tenho dificuldade nenhuma em admitir a minha fraqueza, as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Não tem problema nenhum com isso não. Porque afinal de contas, eu e você não somos super-homens, super-mulheres. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós precisamos da força de Deus. Vamos sondar os nossos corações. Às vezes nós destruímos exércitos de gigantes e somos destruídos por um único gigante que está aqui dentro. Não vamos permitir que isso aconteça. Vamos nos fortalecer sempre no Senhor, para a glória de Deus. Amém, povo lindo?